Boa noite, estamos começando mais um programa Discutindo a Notícia pela Rede Aberta de Televisão, canal 9, todos os sábados, das 20 às 20h30 horas. Você pode pegar esse programa pela Vivo TV, canal 186, pela TVA, canal 72 ou 99, e pela NET, o canal 9. E pode também clicar o www.tvaberta.tv.br e você pode acompanhar online o nosso programa. Quero dizer que neste mês de outubro, do 1º até o dia 30 de outubro, nós temos uma particularidade aqui na Rede Aberta Televisão. Você pode entrar no site da Rede Aberta e clicar, lá vai ter todos os elementos para você fazer o cadastramento seu e você vai poder escolher o melhor programa da Rede Aberta Televisão. No momento, então, que você der o seu voto no site www.tvaberta.tv.br, você também concorrerá a prêmios. A Rede Aberta distribuirá vários prêmios. Eu não vou entrar em detalhes, mas entrando no site você vai ter toda a orientação necessária. Então, nós vamos fazer um programa hoje, que é a última pauta sobre o Superior Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, no seu voto definitivo, ele disse que não aceitaria a pressão popular da maioria. E qual é a vontade? Era a vontade popular de não aceitar os embargos infringentes e os mensaleiros irem para a cadeia. A conclusão do programa Discutindo a Notícia é a seguinte: senhor ministro Celso de Mello, não há uma segunda opção quem rouba 173 milhões de reais dos cofres públicos. Portanto, o senhor teria que ter analisado o mérito. O senhor teria que analisado o mérito. Não poderia ser uma análise técnica. Portanto, para quem desviou 173 milhões dos cofres públicos, não deveria ser aprovado os embargos infringentes. Muito bem. O que aconteceu depois da sua decisão? Uma série de corrupções no Brasil, num número que não havia acontecido antes. Nós já falamos de várias corrupções aqui no Ministério do Trabalho, e uma corrupção que nos chama muito a atenção. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que deixou o cargo na terça-feira, dia 1º, ele sai do ministério após de liberar nada menos, nada mais do que 71 milhões ao estado de Pernambuco, que era o seu estado, nesses últimos 30 dias, por determinação do seu partido PSB. Agora, Fernando Mauro, os seus comentários. Veja que interessante. O valor liberado para o estado de Pernambuco corresponde a 58% das liberações a outros estados do Brasil. E veja bem, nós vamos para Pernambuco, Alagoas, não tem nada lá, senão praia. Efetivamente, é lógico que tem uma composição de mandar esse dinheiro para o estado de Pernambuco e favorecer muitos José Dirceus, muitos Sarneys, e as coisas continuam. Então o ministro deixou o cargo, ele não é avaliado, o partido dele, PSB, recebe o dinheiro e ficamos por isso mesmo. Como é que nós fazemos com isso? Telespectador, é um questionamento que o programa Discutindo a Notícia coloca nesse momento. Aqui cabe uma correção. O senhor está dizendo que o dinheiro iria para o Zé Dirceu ou coisa parecida? O senhor acabou de dizer que o ministro é do PSB. PSB. Então, eu vou fazer aqui a correção para dizer que esse recurso, se for cair na mão de alguém, vai ser do Eduardo Campos. Não é isso? Exatamente. Que é o presidente nacional do PSB. Não é isso? E com a seguinte observação. Posso falar que eu acho que é o mais triste e mais... é o mais emblemático nesse caso? Posso dizer que é emblemático? Olha só. O que o Eduardo Campos está dizendo? Quem é Eduardo Campos? É o presidente nacional do PSB,
que é uma importante força política, em especial no Nordeste, certo? Certo. Ele quer ser presidente da República, não é isso? Uhum. Quer ser candidato, pelo menos, não é? Dizem. Então, estamos aqui fazendo conjecturas, que a democracia também nos permite, né? Então, ele gostaria de ser presidente da República, já declarou isso algumas vezes, já deixou isso muito claro e tudo mais e tal. Ora, ele participa do governo da presidenta Dilma Rousseff, não participa? Sim. O que ele está querendo dizer? Eu sou independente, eu vou deixar o governo e vou ser candidato, não é isso? Então, qual que é, na minha opinião, a maior independência que ele pode dar e o exemplo que ele pode dar? Eu vou sair do governo, nosso partido vai desembarcar do governo, vamos fazer oposição ou ficarmos neutros e vamos concorrer à presidência da República. Até aí é tudo justo. bem. Não é isso? É muito justo. Qual é o problema? Que aí o senhor fala e coloca o dedo na frente. Qual é o problema? É que, olha, ele fala o seguinte, antes da gente sair, do partido desembarcar, assina um cheque de 70 milhões para o nosso estado, que corresponde a 58% de tudo que já foi dado para todos os estados do Brasil inteiro, vai só para o estado do Pernambuco, que é o estado oriundo do próprio Eduardo Campos, né? Ele é de Pernambuco. Ora, aí é que está a dicotomia. Aí é que está... Ele vai fazer... Isso aqui é uma manchete que você está falando agora, estamos discutindo aqui. Mas quando chegar no período eleitoral, as pessoas não vão mais lembrar. E diga-se de passagem, normalmente, o dinheiro de campanha é dinheiro de doação, de empresas que receberam recursos públicos, não é isso? Sim. Então, traduzindo em outras palavras, esse recurso vai cair para o estado de Pernambuco. E o estado vai ter que gastar com alguém, não é isso? E esse alguém são empresários, licitação, processo normal, Lei 8666 e tal. E esses empresários que receberam esse recurso, amanhã vão injetar dinheiro na campanha desse homem, do pré-candidato Eduardo Campos, não é isso? Ora, seria independente de fazer isso sem os 70 milhões. Agora, pedir para sair, assinar um convênio dessa envergadura, desse tamanho, deixando muito claro que tem uma tendência para o estado do Pernambuco, uma tendência muito grande para o PSB. Aí eu acho que é sair pela porta dos fundos do governo. Não é desembarcar dignamente do governo. Então, quando o senhor aponta vamos nem chamar de corrupção, porque ele não está dizendo que ninguém roubou, não é isso. Mas quando o senhor aponta um indício que não nos cheira bem, algo que sai fora da média, algo que sai fora daquilo que estava programado para todos os estados brasileiros, a gente fica muito triste em saber que é a velha política de fazer campanha com dinheiro público. São os nossos impostos que estão sendo... Então, assim, não é diretamente, mas é indiretamente, com certeza. O Estado recebe dinheiro, o Estado gasta com o empresário paga a campanha. Isso é a regra da democracia. Mas o que não é a regra da democracia? É um Estado receber 70 milhões quando todo mundo recebe 6. Então veja, telespectador, e quero dizer diretamente ao senhor ministro Celso de Mello, com todo o meu respeito e ética, após o seu voto a favor dos embargos infringentes, semanas depois o Brasil está num volume de corrupções e eu quero saber como nós vamos conter essas pessoas que estão levando do erário público grandes valores, grandes números, que são os nossos impostos. Então veja, criar uma ONG, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Esta ONG foi criada pela Arquidiocese de São Paulo em 2002. Depois desvinculou-se da Cúria e virou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público para capacitação de trabalhadores. Em 2008, firmou convênio com o Ministério do Trabalho. A ONG pediu colaboração de Gilberto Carvalho, que contactou assessores do Ministério do Trabalho. Cleide Santos Costa, que é da Secretaria de Política Pública do Ministério, foi preso em flagrante com 30 mil reais que recebeu
da diretora dessa ONG, que tem o nome de Georgette. No grampo de 20 de maio da Polícia Federal, às 11h43, estamos dando o dia e a hora do grampo, pegou a diretora dessa ONG, Georgette, e falando com esse Cleide dos Santos, disse que iria pedir a renovação do convênio. E ela disse, é importante ganhar a confiança e simpatia do ministro do Trabalho, Manuel Dias, por intermédio da influência de Gilberto Carvalho. Receberam a quantia de, o que nós sabemos, que não é o total, 18 milhões de reais por meio de prestações de serviços fictícios. Se o déficit público anual, o déficit da balança comercial é 86 bilhões, nós estamos perdendo em corrupção 162 bilhões. Pô, que país... Não, eu quero saber, Fernando Mauro, que país consegue ajustar o seu padrão de gestão financeira com um gargalo desse jeito? Não consegue, infelizmente não consegue. Por isso que o problema brasileiro é educacional e cultural. Se você não permitir que as pessoas tenham acesso à educação e cultura, nós vamos continuar vivendo numa sociedade em que esse tipo de atitude é tolerada. Se você for para um país desenvolvido como a Suécia, você vai ver que o nível de corrupção... Não é que não existe corrupção, não, a Suécia não tem, não existe. Mas ele é um nível marginal, é 1% do PIB. Né? É 1% da receita, enfim, é uma coisa... Aqui não, aqui é uma coisa que infelizmente é monstruosa a ponto de influenciar o PIB, como você está falando. Né? E agora o que acontece? Você tem uma série de questões para que isso possa, para colaborar com essa questão da corrupção. Uma delas é a impunidade, é a certeza de que o sujeito não vai ser pego e de que vale a pena ele entrar numa operação dessas, porque vai lucrar muito e não vai acontecer nada. Esse é o sentimento que você falava em relação ao julgamento do mensalão, embora eu queira aqui dizer mais uma vez que esse sentimento não pode ser confundido com a questão da justiça, mas o sentimento de impunidade pesa nisso. E depois a formação das pessoas. Você pega uma pessoa que foi bem formada, com família, com valores cristãos, ou com valores sadios, independente da questão da cristandade, digo da questão cristã, porque é a maioria do povo brasileiro. Mas a pessoa que tem ali valores familiares, levados pela sua família, ela jamais vai querer aceitar uma atitude, como a gente já viu, não só a questão do mensalão, mas a questão dos sanguessugas que roubavam dinheiro que era para ser destinado a uma ambulância para um município carente para ajudar as pessoas na saúde, e as pessoas pegavam o dinheiro da ambulância. Então, o que eu quero dizer é que não é porque a pessoa não tem dinheiro que ela então vai delinquir, mas é porque falta na pessoa a formação moral. E isso só vai dar para essas pessoas educação, ou seja, se a pessoa tiver educação, tiver cultura e formação familiar, ela não vai delinquir. E o que o senhor está nos apontando aí mostra exatamente isso. É a falta de formação familiar, a falta de educação e a falta de cultura e a certeza da impunidade, que esse caldo todo misturado levam a gente a ter um nível de corrupção que atrapalha o PIB brasileiro. Você sabe o que é isso? E para terminar o programa, uma última notícia também estonteante. A Conab, nós conhecemos a Conab, através dos seus diretores, sacaram indevidamente do programa Fome Zero, nada menos, nada mais, que usando nomes de fazendeiros, que esses fazendeiros nem sabiam que seus nomes estavam sendo utilizados para serem liberados, nada menos, nada mais do que 500 milhões de reais do programa Fome Zero. Esse dinheiro que está na mão desses corruptos e que já 11 estão presos, deveria se traduzir em alimentação para as crianças na escola. Se você rouba de quem tem, é injustificável, mas se você rouba daquela criança que conta com aquele alimento,
500 milhões de reais, o programa Fome Zero sumiu, porque os diretores da Conab tiveram a inteligência de realizar esse procedimento. O programa Discutindo a Notícia está trazendo essas corrupções ao ar porque nós queremos que você, telespectador, fique informado do volume de corrupção existente hoje no Brasil. E para concluir o fechamento do julgamento do Tribunal Superior Federal, ministro Celso de Mello, o último comentário. Da mesma forma que o senhor aprovou os embargos infringentes, criando uma situação, semanas após, de uma quantidade de corrupções, a Deus dará. Ninguém sabe aonde vai parar. Eu pergunto ao senhor agora, como o senhor vai coibir essas corrupções? Sem dúvida, o senhor não seguiu a opinião da maioria do povo brasileiro. O senhor não fez uma análise do mérito, porque quem desvia 173 milhões não deve ter uma segunda chance, seu ministro. Mas o senhor foi com a minoria. Eu acho que o judiciário perdeu uma grande oportunidade em fazer o que o legislativo não estava fazendo. Vamos ao nosso break. Vamos iniciar nesse momento a segunda parte do nosso programa, onde nós falamos sobre o que fazemos. Dr. Fernando Mauro Treza, eu gostaria que o senhor comentasse comigo quais são os projetos de lei que estão tramitando no Congresso hoje a favor das redes comunitárias de televisão. Olha, num dos seus programas você me deu a oportunidade de falar sobre o projeto de lei do deputado Ricardo Berzoini, que permite que as TVs comunitárias tenham limitadamente a possibilidade de fazerem publicidade comercial a cada 60 minutos, 3 minutos, portanto 5% da sua grade de programação. Muito bem. Além desta questão, nós temos também a possibilidade de um projeto de lei que é, eu diria, hilário. E eu vou explicar por que eu digo isso. Veja se tem cabimento no Brasil um projeto de lei desta sorte. Tem uma legislação, que foi um projeto de lei da deputada federal Jandira Fegari, do PCdoB, Rio de Janeiro, que obriga a regionalização da programação. Então vamos traduzir isso. As emissoras das grandes redes de televisão têm várias retransmissoras, né? Geradoras locais, que fazem talvez 30 minutos por dia num telejornal local, máximo isso. E essa lei obriga que eles façam mais programação. Mas as públicas, vale para todas, né? Aí as TVs comerciais tiveram a ideia de pegar uma parte do dinheiro do fundo do Ministério da Cultura, que é acho que é um fundo fundo do Ministério da Cultura para audiovisual. Muito bem. Olha a ideia do projeto de lei interessante do grupo das emissoras comerciais. Vamos chamar assim, financiar essas empresas comerciais. Nós estamos falando da Globo, SBT, Record, Bandeirantes, com dinheiro público. Então eu ia pegar dinheiro desse fundo. Lembrei agora o nome do fundo exatamente, é o FNC, Fundo Nacional de Cultura. Ia pegar dinheiro desse fundo e ia dar para as emissoras comerciais para elas poderem fazer a sua regionalização. O que o senhor acha disso? É interessante, porque um efeito dominó vai acontecer aí, né? Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não acha que as emissoras comunitárias
também não poderiam ter acesso a esse recurso para a sua regionalização de programação? Sem Até dúvida. porque as nossas emissoras são todas regionais. A TV de Sorocaba fala de Sorocaba, de Guarulhos, Ajudaria, a de Ribeirão Preto. ajudaria investimento técnico, acima de tudo, né? Não é isso? Quer dizer, aí nós fizemos então uma emenda, né, no projeto de lei dizendo o seguinte, olha, que então esse dinheiro vá mesmo para as TVs comerciais, não temos nada contra a Globo, a SBT e Record, mas vá também para as TVs comunitárias. Então esse é um projeto importantíssimo que está em tramitação no Senado Federal e que nós apoiamos para que seja aprovado na Comissão de Tecnologia daquela casa. Uma outra questão também que eu destacaria como muito importante é a questão do Fundo Setorial do Audiovisual, que destina 10% do seu recurso, cerca de 40 milhões de reais por ano, para as produções cuja veiculação aconteça em TVs comunitárias, universitárias ou emissoras independentes. Agora, a nossa ideia é que o dinheiro não apenas vá para essa produtora independente que vai receber o recurso, mas que possa ir para o próprio canal, para a própria emissora, né? E a gente está discutindo isso com a Ancine, porque essa lei já foi aprovada no Congresso Nacional, não é que vai aprovar, já está aprovada, e a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, precisa regulamentar esta lei. Então a nossa luta agora é pela regulamentação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, para que programas como este também possam ter recursos públicos para serem executados numa emissora comunitária. É um belo trabalho. Eu espero que essa caminhada sua, uma longa caminhada, que você tenha muito sucesso, porque você é um representante efetivo das redes comunitárias do Brasil. Muito obrigado pelo seu trabalho, viu, Fernando? Obrigado, eu, doutor Contatore, e desejo que o seu programa possa continuar com a democracia que ele sempre teve, ou seja, a liberdade de expressão, que as pessoas possam vir aqui e externar a sua opinião. E o que é bonito é que o senhor respeita, inclusive as opiniões são diversas das suas, porque nem todos, seria do azul se todos gostassem do amarelo, não é verdade? É verdade. E eu gostaria de dizer a você, telespectador, um pouco da equipe multidisciplinar Contatore. Nós, há muitos anos, mexemos com implantes. E nós estamos trabalhando atualmente com um implante que, quando nós colocamos esse implante dentro do suporte ósseo, como você está vendo agora no vídeo, ele tem superfície quimicamente ativada. Então, esse implante dentro do osso, ele libera fatores de crescimento e fazem com que células mensageiras chamem células mesenquimais indiferenciadas, elas se aglutinem entre si e você está vendo agora formando a matriz orgânica óssea. Essa matriz orgânica óssea, ela se faz aproximadamente em 2 semanas aproximadamente. E logo em seguida, para que esse fato ocorra, é necessário que venham células vermelhas, hemácias, que vocês estão vendo aí no filme, porque essas hemácias que trazem o oxigênio, que é nutrição para esse processo. Num segundo momento, agora vocês estão vendo as células circulares, que são as células de pluripotência induzida, que se transformaram em osteoblasto, e esse osteoblasto está o quê? Cristalizando e mineralizando aquela matriz orgânica que se formou no início do processo. Então veja a cristalização, como acontece, e esse osso fica um osso extremamente rígido, um osso extremamente compacto. Acabou a cristalização e a mineralização de suporte ósseo, então nós vamos até a área onde nós colocamos esse implante, fazemos um corte, tiramos o tapa implante e colocamos uma conexão protética, como vocês estão vendo aí no vídeo. E sobre esse componente protético, nós fazemos um dentinho, uma prótese parafusada sobre o implante, e aí o caso está encerrado. Então veja, a ciência e tecnologia que a equipe Contatore realiza é muito grande, porque nós temos todos os especialistas possíveis dentro da equipe. Então a nossa equipe é uma equipe coesa e eu, como diretor clínico, eu faço o meio de campo. Eu que integro todas as especialidades. Isso é muito importante, porque quando você vai ao instituto, você apenas não é avalizado apenas por um dentista.
é por uma equipe. Nos bastidores, todos os dias nós estamos analisando em conjunto essas radiografias que chegam até nós. Isso quer dizer que um especialista complementa o outro e um especialista, de uma certa forma, vigia o outro, porque muitas vezes um ortodontista quer colocar um aparelho ortodôntico numa paciente que tem perda de massa óssea. E o que vai acontecer? Ela vai perder mais osso. Então, eu como periodontista digo, não coloca o aparelho agora. Isto é, nós temos um diálogo, um debate entre nós muito importante. Quero deixar a vocês o meu e-mail, que é contatori@uol.com.br, e, por favor, o seu e-mail, o seu contato, Dr. Fernando Mauro. Claro, é o fernandomauro.tv@hotmail.com, e também o telefone da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, para quem se interessa pelo tema de televisão pública, que é o 3675-7636. Repetindo, 3675-7636. Quero deixar aqui também o nosso telefone da equipe multidisciplinar Contatori, que é o 50 55 10 15. Estamos aqui na zona sul de São Paulo, próximo ao Shopping Ibirapuera, mais precisamente na Avenida Divino Salvador, número 77. Venha nos fazer uma visita, eu tenho absoluta certeza que você vai gostar muito disso tudo, porque eu sempre falo aos meus amigos, o Instituto Contatori é a realização de um grande sonho. Agradeço ao Dr. Fernando Mauro Treza, que contribuiu e muito para o conteúdo desse programa. E nós, conjuntamente, desejamos a você um final de semana maravilhoso com a família e em paz. Até o próximo sábado.